Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para fazermos o nosso Evangelho, darmos continuidade à nossa programação do Centro Espírita Chico Xavier. Todas as semanas, as palestras estão ocorrendo às quartas, às sextas, às 20 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Infelizmente, hoje está invertida a imagem, mas o centro está com a internet um pouco limitada. Peço a compreensão de todos se não conseguirmos virá-la. Virarem a imagem aí, nós vamos conseguir assistir normalmente. Iniciarei com um Pai Nosso, para bem fazermos uma apresentação hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, o assunto é o perdão das ofensas. E eu vou começar por um atendimento que fiz há alguns meses e é propício ao dia de hoje. Uma pessoa passou a vida toda guardando uma mágoa, um rancor profundo pelo pai, não o perdoando pelo abandono. As circunstâncias lhe eram favoráveis, mas mesmo assim, ele preferiu abandonar a criança inocente, sendo designado um lar adotivo que proporcionou a ela o suficiente para viver. No entanto, a mágoa do pai biológico estendera-se por toda a vida, causando-lhe muitas dores no corpo, e uma mágoa que se arrastaria até a passagem e depois dela também. No entanto, após o diálogo e o convencimento do perdão sincero, que iria fazer bem aos dois, ela, entre lágrimas que perduraram um bom tempo, decidiu perdoar. Fez uma prece e logo após já sentiu melhoras significativas no corpo. E o sorriso lhe acompanha o rosto em todos os dias. De vez em quando, ainda sou indagado, porque fui mexer nessa ferida. Eu ainda não tenho a resposta. A intuição que foi dada no momento foi essa. E aconselho a todos que passam por situações semelhantes a colocar em prática o perdão. Talvez a quem o enderece não mereça, segundo o seu julgamento atual. Mas, com certeza, ao retirar do seu peito esse rancor, essa mácula que o outro deixou, livrando-se por uma vez por todas dessa ferida, que não cicatriza, viverá bem mais feliz. E quem tenha magoado por motivos desconhecidos, talvez nem se lembre, porém, a sua parte terá sido feita, e a melhora em seu íntimo sentirá automaticamente. E essa mancha desaparecerá. É fácil? Eu sei que não é. Porém, se cada um decidir manter-se no mesmo lugar, que evolução terá? Irá acumulando mágoas que não irá suportar. Lembre-se que quem mais estará sofrendo será você. O perdão o liberta. Uma poderosa maneira de mudar sua vida para melhor é perdoando. Temos alguns passos que o perdão fornece a nós, uma maneira rápida e fácil de começar a perdoar. Poderá levá-lo a mudanças profundas e grandiosas em sua vida. Seu poder
está em sua simplicidade. Portanto, comece a utilizá-lo e você verá por si próprio como o perdão lhe faz bem. Esses passos podem ser usados para qualquer tipo de questão, grande ou pequena. Contudo, é melhor iniciar com assuntos relativamente pequenos, até que você entenda a ideia. De fato, é melhor não tentar perdoar alguém que poderá potencialmente lhe causar feridas futuras, até que você obtenha experiência e também entendimento sobre todo o processo de perdão. Você se beneficia imensamente, assim como quem está ao seu redor, quando você escolhe realmente perdoar. Quer você precise perdoar outros ou perdoar a você mesmo. Ao perdoar, você liberta-se do passado e permite-se realizar seu verdadeiro potencial. O perdão permite que você se livre de crenças e atitudes limitadas. Ele liberta a sua energia mental e emocional, para que assim você possa aplicá-la melhor, para ter uma vida adequada, uma vida melhor. O perdão ajuda você a alcançar os seus objetivos, mesmo os mais práticos e imediatos. Talvez você queira um trabalho melhor, queira ter relacionamentos melhores, ou viver em um lugar mais agradável. O perdão ajuda você a alcançar tudo isso. Se você não perdoou, uma parte de sua energia interna de vida fica presa a esse ressentimento, a essa raiva, a essa dor, ou a qualquer tipo de sofrimento. Essa energia desperdiçada de vida está presa em você e irá limitá-lo. É como tentar andar de bicicleta freando o tempo todo. Isso atrasa e deixa-o frustrado e faz com que seja difícil continuar. Quando você perdoa, você se beneficia imensamente, assim como quem está ao seu redor. Quando você escolhe perdoar, você precisa perdoar os outros ou perdoar a você mesmo. Quando você faz isso, você liberta-se do passado e permite-se realizar seu verdadeiro potencial. O perdão permite que você livre-se de crenças e atitudes limitadas. Ele liberta sua energia mental e emocional, para que assim você possa aplicá-la para criar uma vida melhor. Quantas vezes nós não ouvimos: uma coisa eu tenho clara, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Em primeiro lugar, é preciso esclarecer: não existe perdão sem esquecimento, porque onde não há esquecimento, tampouco há o perdão. Porém, ao referir-me a esquecimento, não estou dizendo necessariamente que, de repente, a situação vai desaparecer da nossa memória. Refiro-me a algo mais profundo, que vem da atitude interior, vem do coração. Quem simplesmente diz perdoar, mas ainda guarda rancor em seu coração, é como aquele que diz amar a Deus, mas não é capaz de ver Deus no próximo. São João já dizia que quem não é capaz de amar seu irmão, a quem vê, não será capaz de amar Deus, a quem não vê. Certamente, podemos definir o perdão como um dom, e como tal, saber pedi-lo a Deus. Mas também temos de ser suficientemente humildes para calar a nossa soberba
e abrir-nos um pouco mais à ideia de pedir perdão, perdoar e sentirmos-nos perdoados. Vale a pena perguntarmos: o que eu teria feito no seu lugar? Na maioria dos casos, nós descobriremos que teríamos agido bem pior que a pessoa em questão. Somos mais rápidos para julgar e muito mais lentos para perdoar. O que seria de nós se Deus adotasse a mesma atitude na hora de nos perdoar? Certamente nós não teríamos esperança alguma de alcançar a salvação. Mas podemos nos alegrar, porque a realidade é todo o contrário. Sendo Deus tão misericordioso, Ele nos dá a graça de imitá-lo, permitindo que nós também possamos perdoar e sermos perdoados. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já rezei hoje aqui, e quantas vezes nós já não repetimos essa oração? Mas será que nós somos coerentes com o que estamos pedindo a Deus na nossa oração cotidiana do Pai Nosso? É comum nós sabermos de memória até quantas vezes uma pessoa nos ofendeu e jogar isso no seu rosto, na sua face. Há mais de 2000 anos, Pedro já perguntou isso a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7? Nós já conhecemos a resposta de Jesus. Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. O senso de humor de Jesus pode passar despercebido para alguns, mas é que os fariseus mandavam perdoar até 3 vezes. E Pedro, tentando ser um pouco mais generoso do que eles, perguntou se era até 7, sendo que 7 é pouco ainda. E a expressão 70 vezes 7 significa sempre, ensinando que não devemos sequer levar em consideração quantas vezes tivemos de perdoar. Então, não precisamos ficar contando, porque 70 vezes 7 vai cansar de contar quantas vezes. Então, perdoe sempre. Não julgue a pessoa, mas o ato. Quando alguém comete um erro ou uma falta, mesmo que já tenha feito isso muitas vezes, não etiquete a pessoa com um adjetivo ligado a esse erro. Ou seja, se alguém engana você, não diga, ele é um mentiroso. Tente vê-lo de outra maneira. Ele cometeu um engano. Separar a pessoa do ato é indispensável para evitar os rancores e ódios. Termos bons pensamentos, as más ações também é uma boa atitude. Normalmente, no momento em que somos ofendidos, pensamos imediatamente na maneira de responder a essa agressão. No entanto, precisamos tentar fazer todo o contrário, respondendo ao mal com o bem, procurando não somente desfazer-nos do rancor, mas pedir a Deus por essa pessoa e, na hora certa, se for possível, aconselhá-la. Em outras palavras, nós não devemos ser vingativos. Quando alguém ofender você, não reaja imediatamente. Busque um lugar tranquilo para se acalmar e analisar a situação de forma realista. Ou, se tiver perto, um copo com água, encher a boca e não engolir. Na maioria das vezes, os problemas surgem por falta de comunicação entre as pessoas, razão pela qual buscar o diálogo
é imprescindível, mas só depois que a raiva passar. Acreditar em todo o bem que você ouve e somente no mal que você vê. Todo o bem que você ouve e somente no mal que você vê. Não se deixe influenciar porque alguém lhe fofocou alguma coisa. Acredite nas coisas boas que você ouvir e apenas nas coisas ruins que você comprovar. Nunca forme seu conceito sobre uma pessoa baseado apenas na opinião de um terceiro. Tenha coragem suficiente para aproximar-se da pessoa em questão e averiguar se ela é verdadeiramente o que parece ser dito pela outra pessoa. Perdoar 70 vezes 7. Um dos ensinamentos de Jesus que devemos fixar na nossa mente para mais alto falar em nosso coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou Jesus aos seus discípulos e nós repetimos até hoje. E esse mesmo pensamento, nós vamos nos deparar com ele sempre. Cristo, o justo, por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça, ou seja, perdoar. Não está Ele a te perdoar sempre? Quantas vezes que o seu perdão de Deus, nos desce para pagar as nossas faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai a vós. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará-vos que assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz mais de 20 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem a vocês. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o, esqueçai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bens que podeis fazer. Cuidai, portanto, de eliminar todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos.
Feliz, pois, daquele que pode, todas as noites, adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior tendes necessidades de indulgência? Ó, ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe, se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foi você quem atirou o primeiro golpe? Não escapou uma palavra injuriosa da sua boca? Se não agiu com a moderação necessária para a situação, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão de mais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da ação que lhe lançastes. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas no seu interior alegram-se com o mal que está acontecendo com ele, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem: perdoam, e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos nossos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e dissimulações. Ou seja, nós não conseguimos enganar a Deus. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é comum às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não se esqueça de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Temos aqui também um ensinamento do Chico, 70 vezes 7. Alguém ouvia de Emmanuel, incorporado no Chico, uma bela lição sobre o perdão. O irmão, doutrinado amorosamente, retrucava: não é possível. Sou vítima de uma grande injustiça. E não obstante, tenho perdoado 70 vezes, 7 vezes, como Jesus nos recomendara. Inspiradamente, o evangelizado guia de Chico Xavier terminara a magna lição. Mas Jesus recomendou que perdoássemos sim, 70 vezes, 7 vezes, mas isto todos os dias, diariamente, sempre, e não vez por outra. O irmão não esperava por esta. Abaixou a cabeça e saiu convencido de que precisava lutar consigo mesmo para conseguir perdoar. Não uma vez por outra, mas todos os dias,
em todos os momentos, para ter o Mestre no coração, abençoando-lhes os atos. Joana de Ângeles também nos ensina: mesmo que a injustiça prossiga amargando as tuas elevadas aspirações, perdoa. Pessoas boas também já magoaram. Ninguém está ileso de errar. A diferença é que alguns buscam melhorar e outros não. Que nós possamos buscar sempre nos melhorarmos, buscando o perdão. E para finalizar, eu tenho um acróstico: perdoar. Perdoar é ato tão singelo, embora pouco sabemos como fazê-lo. Respeito, reciprocidade e entendimento definem a sua razão de existir. Anseio pelo dia em que possa sentir o amor-perdão e de ninguém mais ouvir lamento. Que todos tenham uma boa noite, que possamos finalizar agora. Todos que tiverem uma água para fluidificar, coloquem em seus lares. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a equipe espiritual, nos acompanhando neste momento. Possamos também pensar naqueles que nos ofenderam, ou que nós os ofendemos, mesmo sem querer, que eles possam nos perdoar e que também possamos perdoá-los verdadeiramente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Possamos retornar. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.